Existem nomes que mudam a história, mas existe um nome que mudou o significado do que é ser humano. Jesus de Nazaré não foi apenas um mestre, um profeta ou um líder revolucionário. Para milhões, ele foi a personificação da beleza em um mundo brutal. Mas essa beleza não estava em palácios ou coroas de ouro. Ela estava escondida em gestos simples, em palavras sussurradas para os esquecidos e em lágrimas derramadas por amigos. Muitas vezes, a religião transformou a trajetória de Jesus em uma lista de regras ou dogmas frios. Mas hoje, no Ordem Bíblica, queremos resgatar a essência. Queremos olhar para as 5 histórias que, além dos milagres, revelam o coração pulsante do Messias. Prepare-se para ver Jesus não apenas como uma figura de mármore em uma catedral, mas como alguém que caminhou na poeira, sentiu a dor do luto e ofereceu esperança quando o mundo só oferecia condenação. Estas são as 5 histórias mais lindas de Jesus. Vamos mergulhar na beleza que mudou o mundo. Capítulo 1. O silêncio na areia e o peso da pedra. A primeira história nos leva aos pátios do templo em Jerusalém. O ar está carregado de uma tensão violenta. Um grupo de líderes religiosos arrasta uma mulher pega em adultério. Para eles, ela não era uma pessoa, era uma ferramenta política, uma armadilha para testar Jesus. A lei era clara: morte por apedrejamento. Imagine o cenário psicológico. De um lado, o fervor do julgamento moralista. Do outro, o terror absoluto de uma mulher que sabia que seus próximos minutos seriam de dor extrema e escuridão. Eles perguntam a Jesus: a lei manda apedrejá-la, o que dizes tu? A resposta de Jesus é um dos momentos mais esteticamente perfeitos da história. Ele não discute, ele não grita, ele se inclina e escreve na areia. O que ele escreveu? Alguns dizem que eram os pecados dos próprios acusadores, mas o mistério do seu silêncio é o que mais grita. Quando ele finalmente levanta, profere as palavras que desarmaram a história. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Um a um, começando pelos mais velhos. O som das pedras caindo no chão ecoa pelo pátio. Jesus fica sozinho com a mulher. Ele, o único que realmente não tinha pecado e que teria o direito de atirar a pedra, olha para ela e pergunta: ninguém te condenou? Ela responde: ninguém, Senhor. E o desfecho é a definição de beleza: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não ignorou o erro. Ele apenas valorizou a vida daquela mulher acima do prazer de julgar. Capítulo 2. A corrida do pai e o cheiro dos porcos. Jesus era um mestre em contar histórias dentro da sua própria história. A parábola do filho pródigo é, talvez, o conto mais curto e mais profundo já escrito sobre a psicologia da reconciliação. No centro desta história, não está o filho, que gastou tudo, mas o pai, que nunca parou de esperar. Na cultura do Oriente Médio Antigo, um patriarca nunca corria. Correr era considerado uma perda de dignidade, um ato que expunha as pernas e diminuía a autoridade de um homem nobre. Mas Jesus descreve este pai vendo o filho de longe, e, movido por uma compaixão que ignora o protocolo, ele corre. Ele não espera o filho chegar para pedir perdão. Ele não pergunta onde o dinheiro foi gasto. Ele não exige um banho antes do abraço. O cheiro dos porcos ainda estava nas vestes do filho quando o pai o envolveu em seus braços. Esta história é linda, porque subverte nossa lógica de mérito. Jesus estava dizendo que o amor de Deus não é algo que você ganha por ser bom, mas algo que você recebe porque é filho. O anel no dedo, a melhor roupa e a festa não foram prêmios pelo erro, mas celebrações da vida que voltou das cinzas. Jesus mostrou que a beleza do reino está na capacidade de recomeçar. Capítulo 3. O rei que abriu o caminho para as crianças. No primeiro século,
As crianças não tinham status social. Elas eram vistas como seres incompletos, quase sem valor, até que atingissem a idade adulta. Quando as mães trazem seus filhos para que Jesus os toque, os discípulos ficam irritados. Eles acham que o mestre do universo tem coisas mais importantes para fazer do que perder tempo com crianças. Mas a reação de Jesus é um choque cultural. Ele se indigna com seus próprios amigos e diz: "Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais." Nesta história, vemos a sensibilidade de Jesus em sua forma mais pura. Ele não apenas permite que elas se aproximem, ele as coloca como o padrão ouro para entrar no reino de Deus. Ele pega as crianças no colo, coloca as mãos sobre elas e as abençoa. Pense no impacto disso para aquelas mães e para aquelas crianças. Em um mundo de hierarquias rígidas e opressão romana, o homem que todos chamavam de Messias estava brincando, sorrindo e valorizando os mais frágeis. Jesus estava ensinando que a verdadeira grandeza não está em ser servido por muitos, mas em ter um coração simples o suficiente para ser acessível aos menores. Capítulo 4. As lágrimas de um Criador. Muitas vezes imaginamos Jesus como um herói imperturbável, alguém que caminha acima das emoções humanas. Mas a história da morte de Lázaro nos mostra o contrário. Quando Jesus chega a Betânia e vê a dor de Maria e Marta pela perda do irmão, algo acontece. A Bíblia registra o versículo mais curto, mas talvez o mais denso de significado. Jesus chorou. Por que ele chorou? Ele sabia que, em poucos minutos, daria a ordem para Lázaro sair do túmulo vivo. Ele sabia que o milagre estava a caminho. Então, por que as lágrimas? Jesus chorou porque ele sentiu o peso da morte. Ele chorou porque amava aquela família e sentiu a dor das suas amigas como se fosse sua. Esta é a beleza da empatia divina. Jesus não veio ao mundo para dar palestras sobre o sofrimento. Ele veio para sofrer conosco. Suas lágrimas diante do túmulo de Lázaro provam que Deus não é indiferente à nossa angústia. Ele chora com o que nos faz chorar. E após o choro, vem o comando autoritário. Lázaro, vem para fora. Jesus mostra que a beleza da vida é mais forte que o luto, mas que o luto deve ser respeitado e sentido. Capítulo 5. O encontro ao meio-dia e o cântaro abandonado. Nossa quinta história. Acontece sob o sol escaldante do meio-dia, em um lugar onde Jesus, segundo as regras de sua época, jamais deveria estar. Ele está em Samaria, um território evitado por qualquer judeu respeitável. Mais do que isso, ele está sozinho com uma mulher. No primeiro século, um rabino falar com uma mulher em público era um escândalo. Falar com uma samaritana era uma heresia. Mas Jesus não era prisioneiro de preconceitos. Ele estava cansado da viagem, com sede e fome, revelando sua humanidade mais crua. Quando a mulher chega ao poço de Jacó, ela não está lá naquele horário por acaso. As outras mulheres buscavam água ao amanhecer ou ao entardecer, quando o clima era fresco. Ela buscava ao meio-dia para evitar os olhares, os sussurros e o julgamento da sociedade. Ela era uma pária entre os párias. A beleza desta história começa com um pedido de vulnerabilidade. Jesus não começa pregando, ele começa pedindo ajuda. Dá-me de beber. Ao pedir água, ele derruba o muro da inimizade. Ele se coloca em uma posição de dependência para ganhar o coração dela. A conversa que se segue é um duelo intelectual e espiritual fascinante. Ela tenta desviar o assunto com teologia e política, mas Jesus, com uma delicadeza cirúrgica, toca na ferida. Vai, chama o teu marido. Quando ele revela que sabe da sua vida, dos seus 5 casamentos e do homem com quem vivia agora, ele não o faz para envergonhá-la. Ele o faz para que ela saiba que é conhecida. Há uma beleza libertadora em ser visto por inteiro, com todas as nossas falhas e segredos, e ainda assim
não ser rejeitado. Jesus oferece a ela água viva, algo que saciaria uma sede que nenhum relacionamento humano jamais pôde preencher. O clímax é um detalhe que muitos ignoram. Ela deixa o seu cântaro para trás. O objeto que simbolizava sua rotina de isolamento e sua necessidade física foi abandonado, porque ela encontrou algo maior. Ela corre para a cidade, para as mesmas pessoas de quem ela se escondia, gritando: "Vim de ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito." Jesus transformou uma mulher invisível e envergonhada na primeira evangelista de uma nação inteira. Ele mostrou que a beleza da verdade, quando dita com amor, tem o poder de restaurar a dignidade perdida. Capítulo 6. A última promessa no Calvário. A história final é a mais dramática de todas. Jesus está pendurado em uma cruz, sofrendo uma dor que a medicina mal consegue descrever. Ao seu lado, 2 criminosos. Um o insulta. O outro, no entanto, vê algo que ninguém mais parece ver naquele momento de derrota. Ele vê um rei. O ladrão faz um pedido humilde: "Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino." Ele não pede para ser salvo da cruz. Ele pede para não ser esquecido na eternidade. Ele sabe que não tem tempo para boas obras, não tem tempo para rituais, não tem tempo para mudar sua história. E aqui está o auge da beleza de Jesus. Mesmo no meio do seu próprio sofrimento agonizante, ele vira o rosto e dá ao ladrão a maior garantia que um ser humano já recebeu: "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso." Em seus últimos suspiros, Jesus estava distribuindo perdão. Ele estava provando que a porta do reino está sempre aberta para quem tem um coração sincero, não importa o quão tarde seja. No momento mais feio da história humana, a execução de um inocente, Jesus pintou o quadro mais lindo da misericórdia. Estas 5 histórias são fios de uma mesma tapeçaria, a tapeçaria da graça. Jesus não foi apenas um exemplo a ser seguido, mas uma beleza a ser contemplada. Ele mostrou que a verdadeira ordem não vem do medo, mas do amor. Ele transformou a areia em um lugar de perdão, o deserto em um lugar de festa, o luto em esperança e a cruz em um portal para a eternidade. A pergunta que fica para você hoje é: qual dessas histórias mais toca o seu coração? Onde você se vê nesses relatos? Seja você a mulher acusada, o filho perdido ou o ladrão sem tempo, saiba que o olhar de Jesus para você é o mesmo olhar dessas histórias. Um olhar de valor, dignidade e amor incondicional. Se você quer continuar explorando as profundezas dessas narrativas e descobrir a ordem que a Bíblia traz para a nossa vida, inscreva-se no Ordem Bíblica e ative o sino. Vamos continuar contando essas histórias, porque o mundo precisa de mais beleza e menos roteiros prontos.